muito bem-vindos aqui ao Pensando Agilidade. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial para mim, né? Conheci pessoalmente lá no último Agile Trends, também no lançamento dos livros da Jornada Colaborativa. E é uma pessoa que eu sei que vai contribuir muito conosco, trazendo um assunto que é relevante para o momento, né? A gente sabe que nesse momento a gente vive aí questão de layoff, de precisa ter muita inteligência emocional, muita segurança psicológica. Então eu propus para a Daisy vir aqui trazer e contribuir conosco com o tema de segurança psicológica. E aí, Daisy, eu vou te deixar à vontade para você falar conosco e trazer o seu conteúdo. Tá certo, boa noite, né? Estou muito feliz pelo convite do Léo e depois a Letícia também, né? Entrou em contato comigo. Quero me desculpar pela correria, porque eu faço muita coisa, então às vezes eu fico meio assoberbada, né? E acabo não respondendo muito bem o WhatsApp. Mas estou feliz de estar aqui com vocês. Eu trouxe o tema hoje, segurança psicológica no trabalho, mas trouxe também o tema emoções, para a gente falar um pouquinho só, né? E aí a gente vai linkando os pontos e vai conectando, né, os pontos para clarificar a nossa mente, do que é importante para o ser humano, né? Verificar as emoções, ter ambientes seguros de trabalho, ter bons colegas de trabalho, né? E a gente se perceber nesse meio todo, que é importante a gente se perceber também nesse meio, porque as empresas são feitas de pessoas, e nós é que compomos essas empresas, né? Nós fizemos parte do todo e também temos responsabilidade sobre isso, né? Não podemos nos eximir dessa responsabilidade também, né? Vou me apresentar um pouquinho. Eu trouxe alguns insights. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade, levantando a mão, usando o recurso que a gente tem ali nas reações, de levantar a mão, e vão perguntando, podem me interromper, se tiver pergunta, porque assim, eu gostaria que fosse um bate-papo, né? Quanto mais vocês perguntarem, dúvidas, se eu souber responder, irei responder com todo carinho, porque só uma falando fica um monólogo, e tragam as expectativas de vocês, né? Então, falando de expectativas, antes de eu me apresentar, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat qual é a expectativa de vocês com o dia de hoje, né? O que vocês estão esperando, né? Ou se pensarem em alguma coisa, coloquem aí, vamos dividir com todo mundo o que vocês estão esperando, para ver se eu vou contemplar ou não nessa palestra, ou talvez não contemple, mas vendo o que vocês trouxeram, possa trazer na fala, né? Então, se quiserem colocar no chat, escrever no chat, fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou compartilhar a minha tela. Tá bom. Qualquer coisa eu posso ir lendo aqui, se colocarem? Pode, Bom, pode. eu já coloquei o meu, que é equilíbrio emocional e controle da ansiedade. Eu acho que isso é super importante. Tá. Equilíbrio, a gente vai falar disso, né? O equilíbrio e o controle da ansiedade, eu vou trazer na fala quando a gente falar dos sentidos, né? Legal. A Dani colocou aqui, poder ser uma liderança melhor, proporcionando um ambiente cada vez mais agradável e ter um time cada dia mais engajado. Uhum, muito legal, Dani. Eu acho que tudo vai te ajudar para florescer nesse sentido, né? E a Ana botou aqui, né, como não nos sentirmos contaminados por um ambiente tóxico de trabalho. Isso é muito difícil, viu, Ana? Ambientes tóxicos, o ambiente, ele nos afeta, de um modo geral, né? Ele vai nos afetando, e para a gente trabalhar isso, a gente vai ter que trabalhar isso que o Léo botou,
de equilíbrio emocional, de autorregulação emocional. Aí eu vou trazer um pouquinho dessa autorregulação emocional, né? Controle emocional para saber lidar com as adversidades. É um pouco da inteligência emocional que a gente precisa desenvolver em nós, né? Nossa, vocês estão ótimos, né? Como criar um ambiente favorável para a equipe? Aí eu vou deixar umas sugestões no final, Letícia. Mas tudo isso aí que vocês contemplaram, eu vou trazer um pouquinho quando a gente falar das emoções, e tá ótimo, né? Como a gente tem dificuldade, né, de gestão emocional, de inteligência emocional, desse equilíbrio, e ele é muito difícil mesmo, mas ele é treinável, né? E só depende de nós, galera, só depende de nós, não é do outro, não, tá? Eu aprendi isso também, aprendi. Vamos lá. Então, como a segurança psicológica pode alavancar a alta performance, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu botei professora Deise, porque eu sou professora, eu vou me apresentar um pouquinho, e eu não tenho problema nenhum de chamar. Então, eu já estou acostumada, que é a profa Deise. Esse final de semana eu vou estar em Goiânia, dando aula na pós-graduação lá. Então, a maioria me chama de profa, né? Profa Deise, ou prof. Aí depende da região do Brasil que eu estou, ou que eu dou aula. Mas antes, eu quero falar um pouquinho de quem sou eu. E dentro do ambiente organizacional, cada vez mais, para adquirir essa segurança psicológica que a gente quer nos times, é importante a gente conhecer com quem nós estamos trabalhando. Não só conhecer a Daniela, que é agile, que trabalha num time tal, mas quem é, o que ela gosta, o que ela faz, né? Conhecer a pessoa em si, os nossos pares, é importante ter amigos no trabalho, não só colegas. Por quê? Porque isso vai nos fortalecendo como ser humano. Tem pessoas que a gente possa confiar, possa desabafar, isso tudo para o ser humano é importante, né? Aquela coisa de, eu não misturo amizade, a gente pode não misturar, mas é bom ter com quem contar, né? Isso faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento também nas empresas. Então, eu sempre me apresento de uma forma um pouco diferente. Eu dou aula na ENAP também, na Escola Nacional de Administração Pública, e é só mais para professores de escolas federais, ministérios do governo. Eu já dou aula lá uns 2 anos e meio, 3 anos, né? Falando de soft skills e comunicação. E as pessoas sempre ficam naquela, se eu não tiver uma empresa e eu não sei me apresentar, esse é um dos problemas quando a gente também sofre o layoff, né? Quando parece que a gente não é partícipe da comunidade, parece que a gente não é partícipe do todo, porque parece que eu tenho o meu nome linkado com o sobrenome, que é a empresa, né? Então, a Deise da onde? Eu sou Deise de Deise mãe da raça, Deise que gosta de fazer yoga, Deise que voa de parapente, sou piloto de parapente, que gosta de participar, sou mentora de algumas, do Hackamed já fui, aí, por causa do trabalho pedi afastamento, também já participei muito ativamente da jornada colaborativa, que hoje não participo mais, sou esposa do Renato, também já participei de campeonatos de agilidade, de competição, de empresas, enfim, já participei, já ganhei também, faço trabalho voluntário e estudo bastante, gosto de estudar PNL, psicologia positiva, que é isso que é a área do comportamento que eu mais estudo, neurociência também. Mas também tem a Deise, que trabalha, né, em ambiente organizacional. Sempre trabalhei no comercial e no marketing, hoje sou gestora de um grande estaleiro, um dos maiores do Brasil. Trabalho no marketing e no comercial também, sou responsável pelo Brasil e pelos Estados Unidos na área de marketing. E aprendi também a não ter só o meu sobrenome como nome da empresa, e me ver mais como ser humano que tem várias qualidades. Esse eu acho que é um grande passo para a gente na construção da autoconfiança. A gente precisa desenvolver em nós autoconfiança, né? Que é confiar em si, nas nossas habilidades, no que somos capazes de fazer.
né? E entender que a gente não é só aquilo que a gente faz no trabalho é um passo muito importante, porque por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem se descrever, a não ser falar. A Daisy é gerente de marketing da NX Bolts, né? Isso é uma das coisas que eu faço, mas eu tenho várias outras coisas bem mais interessantes do que isso. E a gente precisa, até, como eu falei, vocês conhecem os colegas de trabalho de vocês dessa forma? Ou vocês só conhecem o colega de trabalho pelo que ele desempenha? Isso é um passo muito importante até para uma liderança eficaz, né? Para a gente conversar com os nossos liderados, entender mais a fundo as expectativas deles, não só o que eles te falam, mas a vida deles. A gente consegue fazer um link, o ser humano é capaz de fazer esse link, coisa que as máquinas nunca vão conseguir fazer, que é essa percepção de estar olho no olho, né, de conversar, nesse feeling que nós temos, né? Então, isso só nós conseguimos fazer, e isso é o que nos diferencia também dos outros animais. Então, quanto mais a gente usar isso, melhor líder nós somos, tá? E aí, agora, o desafio é com vocês. Quem é que vai começar? Quem você é? Vamos lá? Em 1 minuto, você consegue falar um pouquinho de você? Quem gostaria? Mas aí tem que se apresentar de uma forma também diferente, né? Falar de você um pouquinho, vamos entender que estamos num ambiente seguro, né? Onde nós vamos aqui ambiente seguro é onde a gente se respeita, onde a gente deixa colocar ideias, onde a gente não se sente toda hora sendo criticado, né? Isso é a construção de um ambiente seguro. Então, nas empresas, a gente precisa ter isso. E aqui a gente está num ambiente seguro, correto? Então, se alguém quiser começar, vamos colocar 1 ou 2 aí que queiram se apresentar. Fiquem à vontade, gente. Tem alguém que quer falar? Pode ser eu? Oi, Ana! Pode, claro. Bem, então, se é para uma apresentação diferente, eu sou Ana Paula, mãe da Ana Beatriz, que descobriu várias habilidades depois que foi mãe, que perdeu medo de arriscar. Então, depois que eu fui mãe, eu sou formada na área de letras, né? Eu sou formada em letras, português e espanhol. Então, eu já dei aula por 5 anos, depois eu fui para a área de TI, ser tradutora. Lá eu também fui documentadora, trabalhei com a parte de documentação técnica, de processos, de treinamentos. Foi quando eu conheci a agilidade, dando treinamentos para as equipes ágeis. E depois de ser mãe, eu me arrisquei, fui estudar gestão de projetos, fui me aperfeiçoar em agilidade. E por ser mãe, antes mesmo da parte de agilidade, eu já estava estudando a comunicação não violenta, a disciplina positiva e a criação neurocompatível, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente passa com as equipes, com o que a gente trabalha nas equipes. E é isso, e eu gosto de ler, gosto de agora assistir séries, e eu estou gostando muito de brincar de boneca. Quantos anos tem a tua filha, Ana? 5. Ah, que legal, que aproveita que passa rápido, a minha já está com 25. Meu Deus! Aproveita, aproveita, muito legal, Brincar obrigada. de boneca. Brinca bastante, porque depois a gente fica com saudade. Obrigada pela tua apresentação, foi ótima. Mais alguém gostaria de falar, gente? Posso falar? Pode, Dani. Posso. Sou a Daniela, mãe do Arthur e do Miguel, um menino de 15 e o outro de 8 anos. Sou mãe de 4 gatos e alérgica a gatos. Casada, também tento me desafiar a cada dia, sair de uma zona de conforto onde eu estava 11 anos numa empresa e pedir as contas para tentar algo novo.
Hoje eu estou numa empresa de tecnologia, bem diferente do mundo onde eu estava inserida, e tenho procurado cada dia mais aprender e conhecer coisas novas, não só através de livros, de cursos, mas nesses momentos aqui que a gente está hoje, e mentorias também. Então eu gosto muito de conversar com as pessoas, de entender o que cada um pode agregar de conhecimento, e discutir mesmo. Então isso eu acho que tem me ajudado bastante na minha evolução profissional. Ah, com Essa certeza, sou tá eu. vendo? Muito obrigada. Tu já tem 2 filhos, com a cara de 2 novinha, né? filhos. É só a cara, a pessoa não é mais novinha não. Realmente, filhos são um desafio para a gente evolui muito como mulher, como ser humano, Isso, enfim, né? Em todas as áreas, porque os filhos são um grande aprendizado e um grande desafio. O maior desafio da vida da gente é criar um outro ser humano, né? total. E um diferente do outro, né, por É, mais que a mesma mãe, o mesmo pai, a criação é diferente. cada um com uma personalidade. Isso que nos torna incrível, porque somos todos diferentes, né? Então, Isso, nas empresas, a gente tem que aprender a olhar isso, né? E entender que todo mundo é diferente, todo mundo tem uma expectativa diferente, quer algo diferente. E quanto mais a gente procura alinhar isso, melhor é o engajamento, né? Melhor é o todo, né? Essa dinâmica de apresentação também, de um modo diferente, é legal vocês colocarem para as equipes, trazerem isso, se apresentarem de uma forma diferente para que as pessoas conheçam vocês, né? O que vocês gostam de fazer, né? Por que vocês fazem aquilo com prazer? Eu também sou instrutora de yoga, tenho pós-graduação, sou formada, continuo os estudos em Ayurveda, né, que é parte também de entendimento do ser humano e eu gosto disso. Então é importante a gente saber o que a gente tem além do nosso currículo profissional. Mas eu trouxe também um pouquinho do meu currículo profissional, porque isso é importante. As pessoas, elas querem saber sempre com quem que elas estão falando. Isso é uma coisa importante de elencar, né? É até algo que fica lá no inconsciente, mas no fim a gente valoriza isso também, ainda na nossa cultura, né? O que essa pessoa tem para nos ensinar. Então, a minha faculdade é marketing, e desde o marketing eu estudo relacionamento humano, relacionamento com empresas e clientes, né? E por que é importante isso? Eu tenho pós-graduação em administração pela Universidade Estadual de Santa Catarina e uma universidade em Portugal, tenho formação também em neurociências pelo Albert Einstein, sou professora do curso de neurociência e arquitetura lá, é um curso de especialização, né, que eu dou aula. Eu falo sobre a mente e o comportamento no meio da natureza e da beleza. Sou mestranda em psicologia, eu sou trainer em PNL, me formei com Richard Bandler nos Estados Unidos, que é a programação neurolinguística, sou professora de universidade, na linha só em pós-graduação, sou professora do IBN também, Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, professora do ENAP, professora de curso de extensão, como eu falei, do Albert Einstein, tenho livros, né, o mais recente como curadora líder foi esse, Jornada da Mente para Alta Performance, que é um livro que fala da alta performance de um modo como ela deve ser tratada. A alta performance a gente só consegue quando a gente alia conhecimento, estudo, estilo de vida saudável, alimentação saudável, né? Então, é uma série de fatores que impactam na alta performance. Não é só habilidade, soft skills ou as hard skills. É tudo que envolve antes de chegar lá, né? É o antes de chegar lá, tá? Eu sou gestora comercial e de marketing da NX Bolts, mas sempre trabalhei no mercado corporativo, o mercado acadêmico veio depois do mercado corporativo, e eu nunca deixei de trabalhar no corporativo. O acadêmico é a minha segunda profissão, a primeira é o mercado corporativo, já fui diretora de empresa também. Então, começando o conteúdo, a gente vai falar um pouquinho das neurociências, né?
Porque falar de comportamento, falar de segurança psicológica, a gente tem que abranger as neurociências. E eu trouxe só um pouquinho do que é para vocês entender por que é tão importante aprender sobre as emoções, sobre a neurociência. Neurociência é o estudo do sistema nervoso central. Tudo que acontece conosco é através do sistema nervoso central. Nós somos seres, né? Mente e corpo é uma coisa só, é um monismo, não é um dualismo. Então, mente e corpo, eles precisam funcionar em sintonia e sincronia para que a gente alcance a nossa alta performance, para que a gente possa conseguir a nossa autorregulação emocional, que é para conseguir desenvolver um trabalho razoável, porque a gente não consegue desenvolver um bom trabalho num meio tóxico, né? Se o meio está tóxico, talvez a gente que precise mudar, né? De ambiente, se a cultura da empresa é tóxica. Eu já trabalhei em culturas tóxicas e eu saí porque tu tenta até um certo ponto mudar a cultura, mas quando os gestores não querem mudar a cultura, ou a maioria dos gestores não quer mudar a cultura, eu era gestora lá também, né? Mas eu era a única que ia contra todo o resto. Chega uma hora que não existe inteligência emocional que vá agregar para você conseguir romper isso, né? Então, você tem que se perguntar, será que aqui é o meu lugar? E eu fiz essa pergunta e não era o meu lugar, né? Mas eu acredito também que tudo é energia, né? E que todo o nosso pensamento, tudo que aquilo que a gente pensa, e isso é uma realidade, inconscientemente a gente vai trabalhar para conquistar, né? Todos os dias, e sempre aparece coisas boas para quem planta pensamentos bons, porque a única coisa que a gente pode controlar é o que a gente pensa. Porque se eu estou pensando numa coisa que não é legal, eu tenho a capacidade de olhar para o meu pensamento e dizer, eu não quero mais pensar nisso. Eu vou começar a focar em outra coisa. Nós, seres humanos, temos essa capacidade. E essa capacidade é importante para que a gente alimente bons pensamentos dentro do ambiente tóxico. Porque senão a gente começa a definhar junto com o ambiente, tá? E isso a neurociência ela nos ensina, porque quando o corpo já não está bem, quando a gente já chega para trabalhar com, né, cabisbaixo, isso já afeta o quê? O meu cérebro. Ele está mandando um recado do corpo que eu não estou bem. Então, por incrível que pareça, sabe aqueles exercícios que às vezes tu encontra um coach ou outro falando de sorrir na frente do espelho? Gente, pode parecer palhaçada, mas não é, né? Isso dá certo até um ponto, né? Dá certo, a gente tem que ter ciência que tudo dá certo até um ponto. Tem coisas que não está na nossa mão resolver, né? Então, o que está na minha mão resolver? A minha motivação, a minha autoconfiança e o meu estado emocional. Isso sim, eu posso trabalhar. Então, se eu, às vezes, já dou uma forçadinha no sorriso quando eu estou meio triste, e vou tentando fazer que a fisiologia procure me ajudar na emoção, isso ele ajuda sim, ele colabora, é uma verdade. Por quê? Porque uma das 5 partes da neurociência é a neurofisiologia e a neuroanatomia. E tudo que nós nos expressamos, tudo que nós falamos, o cérebro capta, né? Inclusive o facial. Então, às vezes eu faço isso comigo, né? Porque a gente não é sempre que está feliz, né? Mas é possível manter, sim, um bem-estar. Eu procuro manter o meu bem-estar, mesmo diante das adversidades. Isso eu aprendi com o yoga, e a gente tem outras coisas que envolve. Então, às vezes eu faço esse exercício, que eu estou muito com raiva, porque a gente sente raiva, né? Com muita raiva de alguma coisa, ou muito triste, aí eu penso comigo, eu vou dar um sorrisinho aqui, começar mexer essa minha fisiologia para ver se eu melhoro o meu humor. Aí eu já arrumo a minha postura também, né? Eu já fico, e eu já me sinto melhor comigo mesma, né? E por quê? Porque o cérebro entende isso de uma forma positiva.
Então, isso não é achismo, é neurociência, tá? Então, tudo que a gente faz com o nosso corpo, tudo que a gente bota para dentro do nosso corpo, inclusive pensamentos, visões, isso tudo afeta no nosso desenvolvimento como ser humano e no nosso comportamento. Então, quais os 5 campos que as neurociências, né, porque são as neurociências, elas estudam? Neurociência do comportamento, cognitiva, neurofisiologia, neuroanatomia e neuropsicologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de comportamento, todas elas estão interligadas. Então, o que eu falei um pouquinho foi da fisiologia e neuroanatomia, porque tudo está interligado, né? E a gente vai falar um pouquinho como isso vai estar impactando no nosso comportamento, no nosso bem-estar, né? Para que a gente procure fazer coisas efetivas. Quando a gente... eu vou dar um exemplo, né? Ontem eu tive... quase todo dia o meu estagiário fica na fábrica em Recife, e eu fico em Santa Catarina. Eu vou para a fábrica no Recife de vez em quando, né? Tipo, mês que vem eu passo quase o mês todo lá. Aí, ontem ele estava falando comigo que ele estava desmotivado. Aí eu falei para ele, puxa vida, não consigo te ajudar na tua desmotivação, porque a motivação ela é intrínseca. Nada que eu faça pode te ajudar nessa motivação. Mas fale quais são as suas angústias. Na realidade, ele estava angustiado, né? Com algo que está acontecendo, e aí nós conversamos. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente não tem a capacidade de motivar ninguém, né? Porque a motivação ela tem que ser interna, ela vem de dentro. A motivação extrínseca, o que vem de fora, ela consegue, com frases motivacionais ou alguma palestra motivacional, nos ajudar por 3 a 4 dias. Depois, né, o nosso cérebro volta para o estado normal e continua no habitué dele. Então, quando eu entendo que a motivação é intrínseca, eu começo a procurar maneiras de mudar o meu estado e de fazer coisas que vão me motivar. E nem sempre, né, um trabalho é prazeroso. Nem todo trabalho é prazeroso. Tem coisas no meu trabalho que não é prazeroso, mas eu tenho que fazer. Então, a gente também tem que ter essa visão de saber separar as coisas, entender que tem coisas que são a nossa obrigação e que a gente tem que fazer mesmo que não seja prazeroso. Mas eu posso levar isso de uma forma mais leve? Posso. É só mudar a minha visão do que eu estou fazendo, né? Mas falei com ele, mas primeiro eu fiz ele entender que a motivação dele não depende de mim, depende dele mesmo. Mas que ele falando comigo do que estava lhe afligindo, já é meio caminho andado, ele já se sente ouvido, compreendido, entende? Então, talvez nós, como líderes, temos que nos abrir mais, mas sem fazer críticas, né? Ah, mas tu tá assim por causa disso, daquilo. Não, escuta e pergunta, e dentro disso tudo, no que eu posso te ajudar? E a gente pode ajudar com ações, algumas ações, né? Mas ter a obrigação de motivar o outro, não dá, porque você não consegue entrar dentro dele. Gente, se eu estiver viajando muito, vocês me puxem para a realidade, levante a mão e perguntem, tá? Por que que tá tudo interligado, Daisy? Por que que se eu sorrir às vezes que eu não estou muito legal, né? Se eu começar a olhar para aquela coisa que é chata de fazer no trabalho com o modo mais leve, né? Para aquela atividade não ficar tão carregada, ao invés de ficar só reclamando. Esses dias, a minha filha mora em São Paulo, ela trabalha, mora sozinha já, e a gente foi no shopping, mas desde que a gente entrou no shopping, ela só reclamou. Jesus! Aí eu parei no meio do corredor e falei, Jesus do céu, para de reclamar. Desde que tu entrou no shopping, tu tá reclamando. Que é Dia das Mães, ela queria que eu fosse escolher o presente com ela, né? Aí eu adoro, gente. Aí fui, né? Mas, meu Deus, para de reclamar atrás de mim. Tá parecendo uma velha de 25 anos, né? Com 25 anos já parece que tem 80, 90. Minha filha, para, tu tá andando, tu tá respirando, tu tá comigo, a gente tá num shopping, tu tá bem. O que que tu tá reclamando?
né? Ah, reclamando porque o tempo, porque não sei o quê. Gente, nós temos que nos perceber mais como pessoas, nos perceber mais nas nossas atitudes e puxar mais a nossa própria orelha, para que a gente busque esse equilíbrio que a gente quer, para que a gente busque o bem-estar que a gente quer. Eu não falo nem de felicidade, porque a felicidade, ela, como também o bem-estar, eles são subjetivos, né? E a gente não está feliz o tempo todo, mas eu posso buscar dentro da minha tristeza um bem-estar? Claro que eu posso. Eu posso buscar dentro da minha raiva, porque eu sinto raiva, todo mundo sente, porque todo mundo é normal. Um certo bem-estar depois, ou por que eu fiquei assim, posso. E isso é se auto-observando, né? Se auto-observando. Será que a gente também não reclama demais, não cobra demais no trabalho e de nós mesmos? Porque vocês sabiam que as pessoas que têm muito autocobrança, né, elas sofrem mais do que pessoas que não têm tanto autocobrança? Elas sofrem a dor de verdade, a dor como uma dor física. E a autocobrança vai levando a gente para um estado depressivo. Então, tudo a gente tem que começar a se perceber. Muita coisa depende de nós, mais do que dos outros, tá? Para construir aquele ambiente que a gente busca ter nas organizações, tá? Então, porque agora voltando aqui, né? Por que está tudo interligado? Porque nós não temos neurônios só na cabeça, né? Eu vou falar cabeça, mas na realidade é encéfalo. Tudo que está dentro da caixa craniana nós chamamos não de cérebro, mas sim de encéfalo. Cérebro é uma parte do encéfalo, né? E nós temos neurônios que ligam do dedão do pé até o nosso cérebro. Então, imaginem aqueles jogadores de basquete, eles têm neurônios de quase 2 metros de altura, né? 2 metros de comprimento, né? Porque tudo está interligado, o que a gente sente, aonde a gente toca, o que a gente, o olfato, principalmente o olfato, né? O olfato é muito importante para o ser humano, ele traz muitas memórias afetivas, então a gente precisa cuidar também do clima e do cheiro dentro das organizações, ser agradável, porque isso é o que mais impacta. A gente não precisa de um distribuidor dentro do cérebro para o olfato. Então, quando a gente sente assim, fala da avó e o cheiro da comida da avó ou da mãe, já vem lembranças emocionais, e o olfato é uma das que mais traz lembranças emocionais. Então, deixe um cheiro agradável na sua sala, né? Suavezinho, nada muito forte. Isso também ajuda no ambiente de trabalho, né? Eu falo um pouquinho disso em uma da pós-graduação, em uma das aulas que eu dou. Então, tudo que a gente faz conosco é diretamente jogado para o nosso cérebro. Então, a importância do cuidado com o corpo também, tá? E do que a gente, mais do que a gente vê, o que a gente percebe do que a gente vê também. Aqui é só mais para entendimento mesmo, porque que o corpo e cérebro é um monismo, porque eles estão totalmente ligados, né? As funções executivas do nosso cérebro são aquelas funções de planejamento e execução, né? A gente planeja, executa e sabe quem nós somos a partir das funções executivas, que elas vão do pré-frontal até quase lá o occipital. E é ali que dá toda a transformação das informações que nós recebemos pelos sentidos no nosso cérebro. E vocês sabiam que não são mais 5 sentidos? Né? Nós temos 7 sentidos, a propriocepção e a interocepção. Então, entender o que está acontecendo conosco, né? Ter essa percepção suave do que acontece internamente no nosso corpo é importante, né? Isso é interocepção. E a propriocepção é o equilíbrio, é o andar, é o tocar, são os movimentos.
mas uma depende da outra, e essa percepção é sutil. E o que faz eu ter essa percepção de sutil que levam as emoções, que levam o que a gente sente? Trabalhar, exercício físico, meditação e yoga. Meditação e yoga é o que mais desenvolve essa percepção sutil para a busca de um equilíbrio e uma autorregulação emocional, para enfrentar ambientes estressantes, pessoas estressantes, né? Então, vou dar um exemplo muito prático, né? Que é quando a gente está no trânsito. Esses tempos, antes da pandemia, então não foi, faz um tempinho, fui num evento na Bet Educar, lá em São Paulo, e fui de carro. Quando eu parei para pegar uma vaga, tinha acho que era Uber atrás de mim, e começou a buzinar, 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 assim, gente. Eu acho que aquela pessoa estava precisando ir no banheiro, sei lá, eu fico imaginando coisas, né? Para não me estressar, eu fico imaginando, essa pessoa deve estar apurada para ir no banheiro, né? Ou está passando mal, enfim, porque a gente estava dentro do estacionamento, eu não sei mais se era no Anhembi, eu não lembro mais onde era a feira. E eu estava só esperando para uma outra pessoa sair para eu estacionar o meu carro, e a pessoa começou a buzinar, assim, terrivelmente atrás. E é claro que eu senti sudorese nas mãos, meu coração começou a palpitar mais forte, a trabalhar mais forte, e a minha vontade era sair do carro e ir lá falar com o ser humano e dizer assim, meu filho, qual é a tua, né? O que tu tá querendo? Né? Voa, então, se tu quer passar rápido, né? Porque existe uma fila na minha frente também, e eu preciso estacionar. Mas isso ficou no meu pensamento. Por quê? Porque eu consigo hoje observar tudo isso que acontece no meu corpo, entender que eu estou ficando alterada e começar a pensar, calma, 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 eu não vou sair do carro, eu não vou dar piti, deixa ele se estressar sozinho. Mas por que as brigas de trânsito acontecem? Porque a grande maioria das pessoas não consegue entender o que está acontecendo com o teu corpo e o que desencadeia a luta e a fuga. Quer dizer, ou você corre ou você vai lá e mata a pessoa, entende? E isso faz parte das emoções, isso faz parte da neurociência, isso faz parte da interpretação das funções executivas com o seu sistema límbico. Então, quando a gente quer desenvolver essa parte aqui, ó, que é uma das partes mais importantes para desenvolver do nosso cérebro, que é a busca do equilíbrio emocional que vocês colocaram, eu preciso praticar. Não existe almoço grátis na neurociência e no nosso corpo. Somos muito complexos por natureza, tá? É isso que eu falei. Yoga, eu faço yoga desde que eu comecei a voar de parapente, porque assim, quando eu ia voar de parapente, a minha vontade é sair correndo, porque meu intestino começava a hiperestaltar, eu tinha vontade de fazer o quê? Cocô, né? Então, dá vontade de ir no banheiro, porque tu fica o quê? Acelerada e medo. Isso é uma sensação de medo. Então, a minha vontade era pensar, meu Deus, eu vou pular dessa montanha. E quando já no pensamento eu já começava a ter dor de barriga. Então, quando eu chegava para voar, a dor de barriga já intensificava. E para não errar na hora do voo, na hora de puxar o parapente, na hora de pular da montanha, né, na hora de fazer o meu voo ou para aterrissagem, né, porque graças a Deus eu nunca arborizei, nunca caí de parapente, nunca me acidentei, eu precisava ter maior gerenciamento emocional. E esse equilíbrio emocional, desde a época que eu comecei a voar de parapente, que faz muito tempo, eu fui buscar no yoga e na meditação. Né? E o yoga e meditação, aí sim eu comecei a estudar comportamento e também o equilíbrio emocional através do yoga e da meditação, né? Que também contempla a área de estudo. E eu consegui desenvolver mais as minhas funções executivas, o que torna não tão difícil para mim trabalhar com pressão ou com pessoas que não são tão colegas de trabalho assim, porque isso a gente tem em muitas empresas, né? E
ter maior inteligência emocional para lidar com essa diversidade, entende? Mas eu fui adquirindo isso. E quanto mais novo, ou se você ainda não faz nada disso, comece agora. Isso vai ser um grande passo para você melhorar, né, as suas funções executivas e buscar o equilíbrio emocional. Então, na empresa que eu trabalho hoje, eu também tenho pessoas que não são tão legais assim, né? E o meu forte é justamente esse, o meu equilíbrio emocional. Eu sei por onde eu devo caminhar, né? Para que eu consiga efetivamente fazer o meu trabalho. Então, é isso que eu tento também ensinar para os meus colaboradores diretos, né, as pessoas que estão ali sobre a minha liderança, converso muito com eles, ajudo eles a se desenvolver. Gente, eu dou livro de presente, eu dou curso, né, onde eu vejo um curso, alguma coisa, eu também indico, não só que tenha não só que esteja ligado ao marketing, mas que esteja ligado ao desenvolvimento humano. Então, se você quer um bom líder, também incentive o seu colaborador a se desenvolver, porque quanto mais ele percebe que isso é genuíno, que isso é verdadeiro, mais vocês têm conexão e mais vocês têm o quê? Engajamento, que é o que a gente precisa nas organizações, não é? Quanto mais ele sentir isso, e às vezes no começo eles não sentem, mas depois, com o tempo, você vai mostrando o caminho, vai conversando, né? Isso é importante para eles se sentirem seguros no ambiente de trabalho. Isso é importante para as nossas funções executivas e para as funções executivas dos coleguinhas de vocês, para eles não ficar toda hora lá no sistema límbico, né? Mandando o recadinho para a amígdala cortical e dizendo assim, não quero estar aqui, quero correr daqui. Né? Isso que acontece com ambientes não seguros, quando o líder bate na mesa, quando ele é arrogante, quando ele é grosseiro. A vontade que a gente tem é de chorar, sair correndo, porque ele está ativando a nossa amígdala. Né? E até numa reunião, ou quando a pessoa explode com você, né? Às vezes, eu tenho um diretor ou outro que dá uma explodida, mas eu sempre respondo com esse tom de voz que eu estou falando com vocês. Já fui mais ríspida também, mas às vezes eu uso a PNL. No começo, tu precisa ser mais ríspida para que eles prestem atenção em você, né? E aí a programação neurolinguística ajuda para que você vá diminuindo o tom de voz e chegue aonde você quer chegar, aí a inteligência emocional. Então, é uma soma de fatores que vai nos levar a isso, tá? Mas entendam, todos nós temos que desenvolver as nossas funções executivas para conseguir isso. Através da yoga, da meditação ou do mindfulness, são as mais rápidas, vamos dizer. Tá? As crianças, para as mamães aí, elas só terminam de desenvolver as funções executivas próximo aos 30 anos. Então, quem não tem 30 anos ainda não está com as funções executivas todas desenvolvidas. Criança tem dificuldade de entender tempo, de entender que ainda não chegou a determinado local, ou tem dificuldade de esperar as coisas, é mais imediatista. Por quê? Porque não tem as funções executivas ainda desenvolvidas, tá? E aí a gente precisa ser mãe chato, pai chato, que fala, não, você vai esperar, não vai ser assim como eu quero, porque a criança ela não entende, porque ela não desenvolveu essa parte do cérebro, tá? E o sistema límbico e o hipocampo, eles são importantíssimos. O sistema límbico é o sistema que a gente fala que são das emoções, mas hoje a gente sabe que está tudo interligado no cérebro, né? Ele transforma todas as informações que a gente julga, né, pelos sentidos, como afetivas ou aversivas, né? Dependendo da intensidade e o padrão de resposta, isso vai para a nossa memória. Então, por exemplo, se eu tive um pai muito agressivo, que estava toda hora berrando comigo, né? Toda hora impaciente, eu fico retraído. Quando eu chego na fase adulta e tenho um líder parecido, eu vou agir parecido. Eu vou me retrair, eu não vou ter coragem de falar, porque o ambiente psicologicamente seguro começa de casa, né?
Quando a gente dá a voz também para os nossos filhos, deixa eles falar, também diz não, sabe dizer não, né? Tudo isso aí. Então, a gente vai aprendendo muita coisa de casa também, né? O olhar de você pode, você não pode, mas sempre tentando explicar o porquê. Porque tudo isso aí vai criando o quê? Vai criando memórias afetivas, né? Então, tem muita coisa que às vezes você não entende por que acontece, ou porque você tem aquele comportamento no ambiente de trabalho, às vezes está lá registrado ou na adolescência ou na infância, acontecer algo parecido, né? É muito engraçado isso que eu vou contar. É engraçado, é cômico e é triste ao mesmo tempo, né? Quando eu estava na terceira série, né? Eu pedia, no tempo que eu estudava, gente, é assim, para ir no banheiro era um parto, né? Quando tinha aula, era só no recreio. Não sei se ainda está assim, mas era só no recreio. E aí, eu fui pedir para a professora, eu lembro até o nome da professora, Aneli, o nome da professora, né? Eu fui lá e pedi para ela para ir no banheiro. Aí ela olhou para minha cara, não, tu não vai no banheiro, porque o recreio, sei lá, tinha terminado há uns 10 minutos e tu não vai no recreio. Gente, eu fiz xixi no pé dela. Porque assim, eu estava realmente apurada, né? Apurada. E aí eu fiquei assim, parada na frente. Aí ela assim, ela tinha um vaso em cima da mesa dela, né? Porque eu fui na mesa dela, né? A professora estava na mesa, tinha tarefa no quadro, era para copiar. Aí ela assim, nossa, o vaso tá vazando. Aí eu assim, o vaso não tá vazando, fui eu que fiz xixi, né? Porque eu não aguentava, eu precisava ir no banheiro. E aí, gente, eu fico com isso até hoje na minha cabeça, assim, ó, criou uma memória tão forte que eu lembro, se eu fechar o meu olho, né, eu consigo voltar para aquela, eu vou parar o compartilhamento, depois eu compartilho novamente, só porque alguém me ligou, aí ficou aqui parado. Para voltar para aquela cena. Então, vocês percebam o quanto é importante, desde a infância, a gente perceber isso. Então, hoje, se eu for em algum lugar, ou eu vou no banheiro antes, isso trouxe essas memórias e essa não é trauma, né? Eu não digo que é um trauma, né? Mas isso me afetou. Então, foi uma memória intensa. Para a gente gravar qualquer memória, a gente precisa ter intensidade. Intensidade boa ou intensidade ruim, afetiva ou aversiva, as duas gravam. Então, que tipo de líder a gente quer ser? A gente quer lembrar da professora porque ela não deixou ir no banheiro? Ou a gente quer lembrar da professora porque ela foi uma boa professora? A gente quer lembrar da professora, do líder, porque ele foi um bom líder, porque ele me incentivava, porque ele buscava me desenvolver, ou a gente quer lembrar o líder porque ele era grosseiro, falava palavrão, batia na mesa? Então, tudo isso tem a ver com as nossas memórias e como nós vamos gravar essas memórias, né? E aí a gente vai se desenvolvendo cada vez mais e entendendo que tudo que a gente faz impacta na vida das pessoas, né? Desde a escola, da educação que a gente recebe. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Tá. Oi, Deise, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bom? É Clebson, né? Glebson. Glebson, Isso. fale. Você falou a respeito de uma memória, né, que você teve com a professora. Eu também tive uma experiência, só que foi para o outro lado, né? Foi para o lado bom. Eu me lembro que eu estava, que era época de Páscoa, e todos os alunos tinham que pagar um valor, né? Os pais dos alunos tinham que pagar um valor para conseguir um ovo de Páscoa naquele dia lá, né? E aí a minha mãe não tinha dinheiro para dar naquilo lá, e aí eu vi todo mundo ganhando o seu ovo de Páscoa lá, né, e tal, né? E a professora, ela viu, que, assim, a maioria, todos os alunos tinham, né, conseguiram aqueles ovos de Páscoa, né? E ela viu que eu era uma das pessoas, né, eu e mais um, era uma das pessoas que não tinham condições e não tinha como ter aquele ovo de Páscoa, né? Então todo mundo ganhou, tudo lá, tudo legal, e a gente ficou ali só olhando o pessoal lá e tal, né? E de repente ela veio e falou, não, eu não esqueci de vocês, eu sei que
que eu sei que vocês fazem parte aqui de todo mundo, e para vocês estarem aqui no meio de todo mundo, nós vamos entregar esse ovo de Páscoa. Isso foi quando eu estava na primeira série do primeiro grau, que nem é mais primeiro grau, já é ensino das plantas, ensino fundamental. Então, ou seja, foi há muitos anos atrás, né? Vários anos atrás, né? E eu me lembro desse gesto dessa professora. Me lembro até o nome dela, me lembro tudo, né? Qual era a sala, quem eram meus colegas, por causa desse tipo de ato que ela teve naquele dia. Sim, porque gerou uma memória afetiva forte. A gente fala que o potencial de ação foi forte, né? Então ele fixou os neurônios, porque nem tudo que a gente faz fica na memória, certo? Muita coisa a gente esqueceu, mas essas memórias afetivas ou aversivas são as que a gente grava. Então, aquele professor, né, que foi muito legal, como tu está trazendo aí, a gente grava. E aquele professor que foi muito ruim, a gente também grava. Mas aquele professor neutro, meia boca, ninguém lembra mais. Entende? Então, é importante a gente ter, né? Aí tem aquela frase, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É mais ou menos por aí que a gente vai ser lembrado, gerando memórias afetivas ou aversivas. Mas é muito legal tu trazer a tua fala, porque é isso aí mesmo. E aposto que se tu fechar o olho, tu vai se reportar exatamente para aquele dia, vai lembrar até da roupa que tu estava usando às vezes, entende? Porque a gente lembra, a memória é tão forte que fica gravado lá no hipocampo, na memória de longa duração. Então, como líder, olha a importância e que tipo de memória a gente quer gravar nas pessoas, né? Porque vai causando traumas também, e a gente vai ficando temeroso no ambiente de trabalho, tá? Obrigada pela tua fala, adorei. Evelise. Oi, Deise. Oi. Nossa, estou encantada aqui. Ai, obrigada. Nossa, eu amo, eu amo. Eu já trabalhei ao lado de uma neurocientista que também trabalhou um tempo do lado de Richard Bandler, então sei bem como que é tudo isso. Ai, que ótimo. Eu tenho uma dúvida, Deise. Você falou assim que em relação àquelas as funções executivas, né? Uhum. Que através da meditação, do yoga, do mindfulness, a gente consegue equilibrar melhor essas funções. Uhum. Quando eu passo por alguns momentos, aquele momento do pico do estresse, que, como você mesmo passou ali em relação ao trânsito, né? Que eu tô naquele momento e falo assim, nossa, eu vou xingar, eu vou partir para cima. E eu não faço isso, eu não sinto nesse pós-controle uma sensação boa. Eu sinto uma coisa muito ruim se eu tivesse ido lá, se eu tivesse falado, aí eu devia ter dado atenção. Oi? Tipo, resolvido na hora, né? Eu fico, parece, com uma angústia, uma energia represada. Então, eu queria entender de ti, assim, o que a gente faz para ter esse autocontrole ou essas funções executivas mais bem elaboradas, mas ao ponto também de não sentir de que eu deixei de fazer algo, eu omiti uma ação que poderia ter corrigido o outro, sabe? Primeiro entendendo que tu só tem controle sobre ti mesmo, tu nunca vai corrigir o outro, nem com ações, na realidade com palavras, principalmente se tu não tiver a oportunidade de conviver com ele. A gente só consegue interferir um pouquinho no nosso meio, com as pessoas observando o jeito que nós somos, como nós nos comportamos, como nós lidamos com o outro, praticamente como educar um filho, né? Não faço o que eu digo, mas os filhos, eles fazem mais o que a gente faz, copiam mais as nossas ações do que o que a gente faz para eles fazer, pedem para eles fazer. Então, eles se espelham nos pais pelas nossas ações, não pelo que a gente fala somente. Então, é basicamente isso. Eu não tenho poder, eu não sei se tu estava aqui quando eu falei que eu tive uma conversa ontem com um dos meus estagiários e ele falou assim, eu estou me sentindo desmotivado. Eu falei, sinto muito, não consigo te motivar, a motivação é intrínseca. Mas tu pode falar para mim o que está lhe afligindo. E se eu puder ajudar alguma coisa no trabalho, você pode contar comigo, entende? Então, é mais ou menos isso, eu não mudo ele, eu não vou cantar
pular ou falar alguma frase motivacional, né? Mas ele vai ter que aprender, e aí eu estou tentando ensiná-lo, né? Que a motivação dele depende das expectativas que ele tem com a empresa, e que nem sempre aonde ele está vai suprir todas as expectativas, mas o que ele pode fazer, então, né? Para ou diminuir as expectativas, ou buscar, ou ver de uma forma diferente, ou entender que realmente ali não é mais o lugar dele, entende? Porque tem várias N possibilidades, né? E não sou eu Já imaginei ajudo, você. né? Eu ajudo a desenvolver, mas eu não consigo motivar ninguém, nem segurar ninguém, né? Então, tudo vai dentro. Então, assim, ó, adiantava eu sair do carro, ir lá, né? Eu sou do Sul, né, gente? A gente é meio direto aqui, a gente fala, tipo, dá na cara da pessoa. Não adiantava? Não adiantava, né? Então, assim, eu só ia me estressar, bater boca, e depois eu ia me sentir mais mal ainda. Pode ter certeza que se tu fizer alguma ação meio assim, tu vai se sentir pior. E por que tu se sente pior? Quando tu não faz também, porque a gente tem o núcleo de accumbens, que é uma partezinha do cérebro, que é o núcleo de prazer e recompensa. O ser humano, ele está toda hora buscando prazer e recompensa em tudo que nós fizemos, né? Então, a gente não faz nada de graça, a gente sempre busca um reconhecimento naquilo que a gente faz, entende? Então, por quê? Porque ele não te deu o prazer imediato de você ir lá e resolver, porque ele queria esse prazer. Então, ele manda o recado assim, ó, tu não resolveu, então agora tu vai ficar deprê, né? Ninguém manda e não resolver. Ele busca o prazer imediato, e é esse prazer imediato que faz a gente ir para o impulso de resolver e se achar, agora eu resolvi o negócio, entende? Então, por quê? Porque a gente está toda hora, em tudo que a gente faz, buscando o prazer e a recompensa dos atos, tá? Mas não faz, não faz. Aí, desenvolvendo as funções executivas, até baixar aquela adrenalina, a gente fica pensando e remoendo um pouquinho, mas quando a gente começa a meditar e a observar mais os nossos pensamentos, a gente também consegue dizer, sai pensamento, não quero pensamento, isso é uma prática do mindfulness, né? Então, a gente vai aprendendo a regular também, não que tu não vá pensar, porque tu vai pensar, só que a gente começa a ser mais generosas com nós mesmos, entendeu? Seja mais generosa com você. Mas muito legal, obrigada aí por trazer essas perguntas, gente. Quando vocês tiverem, tragam, porque é importante, a gente vai elucidando cada vez mais, né? E são questões que às vezes ficam na nossa cabeça, né? Mas vamos lá, vamos voltar para o compartilhamento, né? E eu não sei nem, eu já perco até a noção da hora, porque, meu Deus, já são 8 horas, e eu falo pra caramba. Então, assim, o sistema límbico é o sistema das emoções. Quem vai regular, quem vai segurar a barra desse sistema límbico aí, para ele não explodir, né, vai ser o planejamento e execução, funções executivas. Então, para a gente segurar ele e também para a gente começar a criar resiliência, a não deixar que o prazer imediato tome conta da nossa vida, a gente precisa desenvolver as funções executivas. Por exemplo, vou dar o exemplo da dieta. Estamos fazendo dieta, né? Gente, vocês não sabem o quanto eu falo comigo mesma. Isso é incrível. Ontem eu estava vindo da academia, eu vou para a academia a pé e volto da academia a pé. Dá uns 20 minutos andando, né? Ida e volta. Aí ontem, na volta da academia, eu estava falando sozinha na rua. Quando eu olhei para trás, tinha um homem atrás de mim, rindo da minha cara, porque eu estava falando alto, tipo, né? Eu pensei que a rua estava sozinha, estava sozinha na rua, estava escuro. Comecei a falar alto comigo mesma, mas é porque quando eu começo a falar alto comigo mesma, é porque eu não quero fazer o que a minha mente está mandando eu fazer. E eu comecei a mudar um pouquinho a minha alimentação da noite, e eu estava louca para comer outra coisa que não era o que eu já tinha combinado comigo mesma. Aí eu comecei a falar comigo,
sobre isso. E isso tem muito a ver com a resiliência que a gente vai criando sobre tudo que a gente faz, né? Então, assim, eu não vou comer isso hoje, eu vou deixar para comer amanhã no horário tal que vai interferir menos na minha dieta. E ter esse poder de segurar essa vontade, de não trazer aquele prazer imediato para ti naquele momento, é o desenvolvimento das funções executivas. É o da resiliência. Aí eu começo a pensar assim comigo, não, eu tenho as funções executivas muito bem controladas, eu não vou comer. Então, é difícil fazer uma dieta? É, porque tu fica o tempo todo brigando com o teu prazer e a tua recompensa. Então, antes de tudo, é importantíssimo a gente ter esse autodesenvolvimento que vem do autodesenvolvimento do ser humano, do autoconhecimento. Sem isso, a gente não consegue se desenvolver. E, infelizmente, a gente precisa ter esse conhecimento. Agora vocês já têm, então aprofundem ele. E aqui, só trazer um overview das emoções, né? Nós temos, eu sigo sempre o Antônio Damasio, para mim ele é um dos melhores neurocientistas que tem, né? Eu gosto muito dele, eu estudei com um professor que foi aluno dele nos Estados Unidos, que estagiou com ele, então eu li todos os livros do Antônio Damasio, eu gosto muito dele, e ele traz as funções, as emoções inatas do ser humano, que é a alegria, tristeza, medo e nojo, que são 5, né? Essas são as inatas e universais. O que quer dizer? Todo mundo tem, né? Menos psicopata. Psicopata não tem medo, tá? Ele não sente medo. Então, todo mundo tem, as pessoas normais. E nós temos as emoções secundárias e aprendidas. Por exemplo, inveja, ciúme, vergonha. Isso é o que a gente aprende, né? Eu gosto de dar exemplo de criança. Criança, quando vai para a praia, que é pequenininha, ela fica peladinha na praia. Ela não sente vergonha. Quem é que ensina ela a ter vergonha? Nós, seres humanos, né? Então, nós ensinamos a vergonha, nós aprendemos a ter ciúme também, aprendemos a ter inveja. Mas dentro de um equilíbrio, isso tudo é normal, porque vem das nossas emoções inatas. Então, assim, até gravei esses tempos no meu Instagram, eu uso bastante Instagram também, um videozinho sobre a inveja. A inveja dói. A inveja dói no giro do cíngulo, que é uma parte mais dorsal, muito perto das funções executivas, né? E ela é uma dor física, é como se tu desse um beliscão, né, em você mesmo. Realmente a inveja dói, né? Mas entender que a inveja faz parte do ser humano e entender que a gente pode sentir inveja, mas perceber essa inveja e não usar ela contra o outro, também é importante. Então, quanto mais eu me percebo, mais eu entendo que é normal sentir as coisas, mas o que eu vou fazer com esse sentimento e essa emoção? Então, é importantíssimo a gente se perceber, porque não adianta a gente querer mudar o outro, a gente precisa primeiro mudar nós mesmos. Então, segurança psicológica diz muito mais em relação a mim mesmo, ao meu eu, do que ao outro, tá? Como eu percebo, como eu vejo, como eu me comporto, como eu me sinto e como eu interpreto tudo e dou um resultado disso tudo para o mundo ou para os meus colegas de trabalho, tá? E o que é essa segurança psicológica? Eu trouxe aqui, segurança psicológica é a crença compartilhada pelos membros da equipe, de que a equipe é um ambiente seguro para se tomar riscos interpessoais. Então, a segurança psicológica é aquilo que eu falei aqui no começo, né? Quando a gente pode falar abertamente, quando a gente tem certeza que não vai ser criticado, entendam. Às vezes, para evoluir, a gente precisa de um feedback, tipo, olha, tu precisa melhorar nisso aqui, isso aqui precisa ser feito melhor. A gente precisa desse feedback para evoluir como ser humano. Mas se eu dou uma opinião e você tira, tipo,
tira sarro da minha opinião, começa a rir, ou diz, isso não me importa, não, isso aqui não me interessa. Tudo depende como a gente fala com o outro. Tudo depende como a gente põe o nosso ponto de vista sobre o ponto de vista do outro. Então, é muito mais como a gente fala do que o que a gente fala, tá? Porque tem coisas que precisam ser faladas, né? Porque ninguém que só diz assim, nossa, tá perfeito, nossa, tá perfeito. Só com perfeição, ninguém evolui, né? Já tá perfeito, então vai fazer mais o quê? Né? Mas saber como fala é importante. Então, quanto mais a gente vai criando esse ajuste dentro das equipes de saber falar sem ofender, saber entender que às vezes não é também um momento de fazer alguma coisa, e sim de dar a oportunidade para outra pessoa, a gente vai criando equipes mais seguras, equipes que conseguem se abrir mais, que conseguem falar mais sobre erros, sobre medos, sobre ansiedades, porque isso tudo a gente sente no ambiente de trabalho. Porque a gente precisa trabalhar, nós temos família, então é natural que a gente também se sinta, às vezes, ansioso, inseguro, né? Então a gente precisa de feedbacks, precisa ter amigos, precisa ter equipe que consiga compartilhar isso tudo, tá bom? Isso é a segurança psicológica. E não falar, o Léo me falou uma coisa ontem na reunião de equipe, nem te conto o que ele falou. Sabe, isso é fofoca, fofoca traz ambiente seguro, fofoca traz animosidade, traz aqueles ambientes tóxicos. Então, assim, chegou em você, parou em você. Isso é uma coisa que eu aprendi, graças a Deus. A fofoca chegou em mim, parou em mim. Eu não levo adiante. Primeiro que eu não dou muito ouvido para fofoca, né? Segundo que eu também não levo adiante. Então a gente tem que aprender tudo isso aí, e tudo começa pela gente, tá? E uma coisa também que eu trouxe importante, principalmente para a gente que está vivendo ambientes híbridos, né? Hoje eu trabalho um pouco nos clientes, um pouco na empresa e muito em casa, né? Falar de reuniões online e estar com as câmeras abertas é importante, né? É importante. Por que que é importante? Porque o nosso cérebro, ele lê gestos, ele lê expressões, ele lê se você está prestando ou não está prestando atenção. Então, para tornar o ambiente mais seguro, eu preciso ver as pessoas, eu preciso ver a Dani, né? Eu preciso ver a Evelise. Então, eu preciso ver todas as pessoas e ver como elas estão interpretando o que eu falo na reunião. Então, ir para a reunião com celular, ir para a reunião, ficar no celular enquanto a pessoa apresenta. Primeiro que cérebro é foco único. Onde está a sua atenção, está o seu entendimento do que vai ser feito. Então, não adianta, eu dirijo e falo no celular, por isso que está acontecendo tantos acidentes de trânsito. Cérebro é foco único. Porque eu cozinho, assisto televisão e cuido do filho. Tu está fazendo tudo mal feito, né? Faça algo bem feito, foque no que você está fazendo. Tempo é a coisa mais cara para a vida do ser humano, porque um tempo perdido não se volta atrás. Agora eu vou aproveitar o meu tempo perdido. Não, tempo perdido realmente é perdido. Então não perca o seu tempo. Foque naquilo que você se propôs a fazer. Então, se você for para uma reunião, esteja na reunião. Por que que não vai abrir a câmera? Abra a câmera. Se você está em casa, todo mundo sabe que está em casa. Pode aparecer uma criança, pode aparecer às vezes um marido atrás. Isso é normal. Mas respeite quem está com você, né? Então é uma coisa que para o cérebro é importante, a gente se sente inseguro, a gente não, numa reunião apresentando um trabalho, todo mundo com a câmera fechada, gente, a pessoa que está lá apresentando, ela começa a ter ansiedade, ela não consegue ver os colegas, não consegue ver se está legal ou não está legal a apresentação, e o cérebro, ele precisa ter o entendimento do todo. Pense que já fazendo a reunião online, ele já perdeu grande parte da captura do entorno, né?
ainda com tudo preto, só com o nome na tela, piorou. A pessoa fica... Por isso que surgiram vários problemas de ansiedade e depressão na pandemia com a jornada em casa. Não era só porque o líder era repressor ou porque a empresa cobrava. A empresa foi feita para dar lucro, ela precisa cobrar, né? Mas foi porque as pessoas, elas começaram a se sentir ansiosas também, só que muitas delas também não sabiam por que estavam sentindo aquilo, né? Então tem tudo isso que tem que se levar em consideração e se falar nas empresas, né? Do que, se eu estou lá para trabalhar e estou no meu horário de trabalho, sim, eu vou abrir a minha câmera, né? Por que não? Né? E aí a gente respeita a casa do colega, onde ele pode estar, o que pode estar acontecendo, porque na pandemia, eu abri um grupo na pandemia de pessoas que estavam sentindo isso junto com mais 3 psicólogas amigas minhas, né? E a gente começou a falar sobre autoconfiança, sobre essas coisas que aconteciam, e um dos relatos foi de uma executiva que falou que na hora da reunião a filha dela sentou no tapete atrás e começou a fazer xixi, porque a menina tinha 3 aninhos, né, não, ou 4, queria ir no banheiro, ainda não sabia ir no banheiro, o marido tomando banho, ela na reunião da diretoria, a menina. Aí ela falou assim, eu não tenho o que fazer, a minha filha está em casa, e é isso, entendeu? Não tem o que fazer. A filha está em casa, mas ela precisava estar presente, ela precisava falar com os diretores, ela precisava estar ali. Então, assim, a gente é que tem que tentar e procurar respeitar e entender o ambiente da outra pessoa, mas também a gente precisa dar a oportunidade das pessoas olharem para a gente e tentar identificar o que a gente está sentindo com a nossa fala. Tá? Isso é importante para a segurança psicológica também, tá? Então, outra coisa, o erro pode colaborar para para performar melhor no trabalho? Sim, o erro é muito importante para a gente performar. Por quê? Lembram lá das memórias afetivas ou aversivas? Potencial de ação tem que ter tem que ter algo que gere emoção para que a gente grave. O que acontece quando a gente erra, né? Então, a cultura do erro, mas por quê? Então, a gente tem que entender essa cultura do erro, né? E não é que erra, tem que errar sempre, não é isso, mas se a pessoa errou, vai lá e ajuda ela a desenvolver novamente o trabalho, porque eu tenho certeza que ela ficou tão decepcionada ou chocada, sempre mexe quando a gente erra ou quando a gente falha em alguma coisa, e tentar amenizar isso, mas tenho certeza que ela agravou e muitas vezes ela não vai repetir esse erro, né? Isso eu estou falando de pessoas normais, eu não estou falando daquela pessoa que está toda hora fazendo coisas erradas porque quer sair da empresa e ser demitido, eu estou falando de pessoas que agem normalmente, tá? Porque aí tem N situações. Mas a cultura do erro é muito importante a gente ir lá conversar, entender e não ficar julgando, porque a pessoa automaticamente já gravou aquilo no hipocampo. Porque ninguém gosta de errar. Ela já sofreu um impacto com aquilo e ela vai aprender com o erro. E refazer é um reaprender. Então, para o cérebro, isso é importante, falhar é importante. Então, quando as crianças falham, é mais importante do que a gente, viu, fez errado, não. Vamos lá, o que a gente pode, o que eu posso te ajudar com isso, né? Ajudar a criança a refazer. Uma vez, né, a minha filha estava na primeira série, aí ela tinha, vou falar de medo, não é muito, mas aí vem a questão do erro também. Aí ela falou para mim, mãe, ela veio com uma tarefa para casa, enfim, veio com uma tarefa e ela não entendeu a tarefa. E aí eu perguntei para ela, mas tu levantou a mão e perguntou para a professora explicar a tarefa de novo? Ela assim, não fiz isso. Aí eu assim, tá, mas por que tu não fez isso? O nome dela é Raissa, né? Por que tu não fez isso, Raissa? Por que tu não levantou a mão e perguntou para a prof, né? Porque ela ia te falar. Porque eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo de perguntar, né? E aí eu ensinei, filha,
A tua dúvida é a dúvida de vários coleguinhas, e a prof está lá para te ensinar. Então, se tu levantar a mão, não importa o que os outros vão pensar, importa é que você tem que aprender, você está na escola para aprender, a professora está lá para ensinar. Então, a mamãe não sabe fazer isso aqui, porque ela não entendeu o jeito que a prof explicou na sala. Então, amanhã tu vai perguntar para a professora, e agora, quando tu tiver uma dúvida, tu vai fazer o quê? Ah, vou levantar a mão. Exatamente, não importa se vão rir. O importante é que tu vai aprender e a professora vai explicar. Gente, para que eu falei isso para essa guria? Ela nunca mais parou de falar, até hoje ela fala tudo, mas assim, eu tenho orgulho, porque eu poderia ter traumatizado, ter ido falar com a professora, ter feito, enfim, mas eu queria que ela resolvesse essa questão. Então, eu ensinei a ela a se colocar, independente dos colegas. Aí a mamãe também falava, a mamãe sabe que é difícil, né? Também já tive medo, mas a gente tem que fazer, não pode vir com dúvida. Então, é sensacional o jeito que a gente vai colocando as coisas para as pessoas, porque nós somos muito sensitivos. Quando a gente está disposto a escutar a outra pessoa, a gente se abre para ela inconscientemente. Então, tudo que um líder fala para o seu liderado, tudo que a gente fala na hora que eles estão abertos a escutar é importante. Então, o que vocês estão falando para os seus liderados? Eles estão captando, né? O que o seu líder está falando para você, né? Então, aqui é mais para, vamos melhorar o que a gente fala também e o que a gente coloca para o outro, né? E também, claro, né, isso da cultura do erro, a pessoa que erra e nunca aprende é porque ela não está mais afim, né? Mas que o erro é importante para o aprendizado, é importantíssimo, tá? Vamos lá. Já está terminando, tá? Aqui, final, vou deixar dicas. Então, aqui eu deixei algumas dicas de segurança psicológica, tanto para a gente se perguntar sobre o nosso trabalho, né, e a gente nesse mundo, né, será que a gente está tendo as nossas expectativas, habilidades respeitadas? Então, eu sei o que esperam de mim no trabalho, expectativas. Você tem metas? Você sabe o que esperar de cada demanda que te passam? Né? O que a pessoa quer, para quando ela quer, ela te ajuda, ela te auxilia nisso, nesse desenvolver das atividades, ou ela só joga o trabalho? Isso é importante. Isso, porque assim, se eu não sei o que o outro espera, qualquer coisa que eu entregar tá bom, e aí depois ele fala que estava, isso aqui, não era isso aqui que eu esperava. Isso tem que ser colocado antes, tá? Eu tenho recursos adequados para exercer bem minhas atividades? Tudo que eu preciso eu tenho ou não? Né? Ou me falta recursos? Né? Não me dão, eu estou sobrecarregada, os prazos estão curtos, isso também conta. Então, a gente também tem que saber se posicionar. Não ficar engolindo as coisas, mas sim falar. Né? Perder esse medo de se colocar. No trabalho, tenho oportunidade de fazer bem o que eu faço? Quer dizer, eu consigo colocar bem as minhas habilidades, desenvolver bem o meu trabalho, não tem alguém sempre me boicotando, eu consigo mostrar quem eu sou? Então, são perguntas que a gente precisa fazer, porque às vezes é a gente que não está bem colocado, né? Nos últimos 7 dias, recebi algum elogio, feedback, reconhecimento por fazer bem o meu trabalho? Isso é uma coisa que eu tenho comigo e com as pessoas que trabalham comigo. Eu sempre agradeço. Quando eu não gosto de um trabalho, eu sempre falo, olha, isso não ficou bom. Pensa nessa parte. Esses tempos a gente estava desenvolvendo um trabalho, e aí ele me mandou um trabalho lá, e eu falei, não, isso aqui não tá bom. É a 3ª vez que tu me manda hoje. Faz assim, levanta, vai tomar um café, anda pela fábrica, reflete, e amanhã tu me entrega, né? E dei mais ou menos uma ideia
do que ele poderia pensar, né? Junto e tal, blá, blá, blá. Cara, no outro dia ele me trouxe algo fenomenal, sabe? Porque às vezes também a gente precisa dar esse tempo, não é na hora que a pessoa vai dar, mas assim, ensina a pessoa que ela tem que levantar, que ela tem que andar, que ela tem que desbaratinar, pensa em outra coisa, vai para casa, não pensa mais nisso, e amanhã tu vai voltar com novas ideias. E é isso que acontece. A gente precisa perceber que se eu ficar sempre em cima, eu não vou funcionar, já deu. Então, fecha o trabalho, pense em outras coisas, vai resolver outras coisas, e mais tarde ou no outro dia tu volta para aquilo ali. Tu vai ver que o teu cérebro, ele vai achar as soluções, mas não fica remoendo aquilo, tá? Então, é legal dar esses feedbacks. Aí, quando ele trouxe, eu dei o feedback, a gente conversou, eu falei da importância desse intervalo quando as coisas não fluem. Então, sejam legais com as pessoas que trabalham com vocês. Se você não é líder, mas você tem um parceiro, né? Tem um par, né? Seja legal com ele. Meu supervisor parece se importar comigo como pessoa. Lembra a apresentação, né? De quem é você? Você está bem? Hoje eu vi que tu não está legal. O que está acontecendo, né? Tu está triste? Às vezes eu pergunto, hoje tu está triste? Né? E tal. E também quando a pessoa está muito feliz, assim, o que aconteceu que tu está todo felizão? Então, assim, é legal a gente se importar com a pessoa e não tratar ela só como um mero... um objeto que está ali fazendo trabalho também, sabe? Somos seres humanos, temos vida, né? É legal a gente compartilhar, às vezes, se a pessoa não quer compartilhar, tudo bem, mas se importe de verdade com as pessoas, né? No trabalho, minhas opiniões parecem contar, ou eu estou sempre sendo criticado? Toda vez que eu abro a boca, eu sou criticada. Aí, gente, eu vou gerar medo nas pessoas. Aí vai acontecer do que da pessoa não abrir mais a boca, aí depois o líder fala assim, mas ninguém dá opinião, mas também quando dá opinião nunca é ouvido, né? Vai abrir a boca para quê? Né? Então, tudo isso gera ambientes seguros ou mais seguros. E tudo depende da gente, de como a gente conversa. Às vezes também, nós temos líderes que são até boas pessoas, mas a gente precisa dar o feedback, mesmo que ele não peça, ir lá conversar com ele, dizer, olha, assim não vai funcionar, assim não tá bom. Eu sou a pessoa que mais fala isso, né? Principalmente para o meu CEO, eles, mas eu quero, não vai dar certo, tu quer, mas o que tu quer não vai dar certo. Então, assim, tu quer que eu faça o errado ou tu quer que eu faça o certo? Aí ele fica pensando, não, faz o certo. Que bom. Então tá, então vamos... Eu falo assim mesmo. Então, assim, ele me dá abertura, porque ele também sabe que eu tenho conhecimento. Então, dependendo do nível que a gente está com o nosso líder, é bom dar um feedback também. Dizer, olha, não vai dar, não consigo... Eu já cheguei a falar assim, eu não consigo trabalhar com essa pessoa porque ela não sabe trabalhar em equipe, e eu não sei trabalhar com pessoas que não sabem trabalhar em equipe, porque aí o trabalho não flui, né? Não flui. Não sei o que, aí a gente vai vendo como é que faz isso, como é que faz aquilo, porque tem pessoas, às vezes, que os líderes gostam, mas que não são boas pessoas para trabalhar em equipe, né? Que não são boas pessoas que sabem compartilhar. Então, a gente também tem que saber falar, tem que se posicionar. Então, falem mais também com seus líderes, não tenha medo, né? E sejam genuínos e sinceros. Eu acho que tem uma última ainda, peraí. E aí acabou, gente. Por hoje é só. Vamos ver, tem uma só. Tem. Atenção, seja feliz onde estiver. Isso é mais importante, a gente saber que está ajudando alguém, que está se desenvolvendo, e não existe felicidade o tempo todo, mas a gente está com bem-estar, está com vontade de trabalhar, ver os colegas, fazer o trabalho, isso é importante. Então, sejam felizes onde vocês estiverem. Muito obrigada pela atenção de vocês e desculpa qualquer coisa. Imagina, Daisy, nós que agradecemos, né, pela sua disponibilidade, por poder estar aqui conosco. Eu acho que
foi muito enriquecedor para todo mundo, o pessoal no chat lá da comunidade falando assim, ai, eu quero trabalhar com a Daisy. Ah, que maravilhoso essa palestra. Né? Tô falando, não vou falar quem foi, mas fala isso. Olha lá, ela tá levantando a mão, a Ana tá levantando a mão. Então é muito legal assim ver que as pessoas se identificaram com aquilo que você trouxe, com o conteúdo que você trouxe, porque o conteúdo, para nós, é muito relevante. É algo que a gente está vivendo no dia a dia na carne. Então, eu agradeço a sua disponibilidade, né? E agradeço a todos aí que também participaram conosco nesse dia. Ah, que ótimo, eu agradeço, adoro compartilhar um pouquinho, né? Eu falo demais, eu espero que vocês tenham conseguido linkar alguns pontos, né? Sei que às vezes fica meio confuso, mas de forma geral, espero que vocês se autodesenvolvam, porque a gente precisa muito de autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente vai modificando a nossa própria vida, e aí sim a gente consegue influenciar um pouquinho o meio que a gente vive.